Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. E nessa manhã eu quero meditar com você em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a seguir, que nos diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui, Paulo ele vai tratar com a igreja de Corinto a respeito do desígnio, o efeito das aflições. Ele vai fazer duas comparações, duas colocações, o corpo interior e o corpo exterior. O que ele está dizendo? Desse corpo interior se renova, é a nossa vida espiritual, é a nossa mente transformada através do Espírito Santo de Deus. E por mais que o nosso corpo exterior se corrompa, ele está dizendo adoeça, em outras palavras, se enfraqueça, porque o nosso corpo exterior, falando dessa matéria, esse corpo que um dia vai se deteriorar, um dia vai deixar de existir, mas o nosso corpo interior espiritual, ele não pode se desfalecer. O salmista ele vai tratar disso com veemência lá no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que o salmista ele está declarando na sua fala, na sua palavra? Que ainda que esse corpo, a mesma palavra de Paulo, que ainda que esse corpo exterior se corrompa, ele seja abatido pelas intempéries da vida, pelas aflições da vida, ou seja, ele não vai temer mal nenhum. O seu corpo interior espiritual não vai se desfalecer, porque a esperança está no Senhor, e a nossa esperança estando no Senhor, ela vai se renovar. O salmista, o profeta Isaías, ele vai tratar dessa questão lá em Isaías capítulo 39, no último versículo, quando ele vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, correrão e não se cansarão. Ou seja, o homem que coloca no Senhor a sua fé, a sua confiança, ele não vai ser abalado. O Salmo 25 vai tratar disso também, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu irmão, eu convido você, a palavra de Deus está nos convidando nesta manhã a renovar o nosso homem interior, a renovar o nosso corpo espiritual, para que não venhamos perder a nossa coroa de glória, porque ele continua aqui no versículo 17 dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Essa palavra, ou seja, as aflições do tempo presente não se pode comparar à glória que nos está por revelar. E esse era um versículo que o saudoso paizão, o saudoso pastor José, qual eu chamava de paizão, um homem de Deus, um homem que viveu uma vida na presença do Senhor, ele gostava sempre de citar esse texto. E eu me lembro que ele falava com muita veemência: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória. E hoje, ele repousa no seio do Senhor, ele dorme no Senhor, e ele já está recebendo, ou seja, as aflições que ele viveu aqui na terra, hoje ele está vivendo esse peso de glória, que produziu para ele um peso de glória. E eu me lembro que as últimas semanas, os últimos dias antes dele partir, ele mandou um áudio feliz, e ali eu entendi que ele estava se despedindo da igreja, porque ele falava com muita propriedade, ainda que o seu corpo interior, exterior, estava sendo corrompido, pela Covid, que o nosso querido pastor ele abateu, mas o corpo interior dele
não sofreu nenhuma deterioração, porque ele estava renovado no Senhor. E nós precisamos renovar a nossa força, para que quando o nosso corpo exterior sentir as dores aqui dessa terra, o nosso homem interior se renove no Senhor. Que nesta manhã você seja renovado, que nesta manhã você seja fortalecido e permaneça até o final, atentando nas coisas que não se veem. Ou seja, aquilo que Deus nos prometeu, que Jesus nos prometeu, está assegurado para mim e para você. Permaneça firme no Senhor, não se corrompa, mas se renove a cada manhã no nosso Deus e nas suas promessas. Amém? Eu deixo para você essa palavra, que o Senhor Jesus lhe abençoe, que Ele lhe conceda graça, que Ele lhe conceda renovo e fortalecimento para marchar, continuar marchando com o Senhor Jesus. Amém? Eu fico por aqui até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz.